só de comentários à prova. Tá? Na quinta-feira a gente faz só isso. Então, hoje... Nós hoje vamos começar uma nova unidade. Estão nos faltando 3 unidades. Então, o que nós vamos ver é exatamente isso, ou seja, estamos faltando aí 3 unidades, a gente vai trabalhar hoje com o início do estudo do título 8º dos crimes contra a incolumidade pública, mas hoje vamos ver do 250 ao 259. Um aviso importante, né, sobre essa unidade, eu não vou ver todos os crimes previstos nessa unidade. Eu não vou ver crime por crime. A gente vai ver apenas aqueles que são mais importantes, aqueles que são mais relevantes nesse título intenso que vai do 250 ao 285. Então, eu vou pensar aí nessas 2 aulas, repito, hoje e na terça-feira da semana que vem, os crimes que são os mais importantes, porque tem crimes aqui que são bem raros, crimes pouco comuns, então não tem muito porque a gente perder tempo em relação a isso. Tá? E aí na quinta-feira a gente faz... Vanilson, seja bem-vindo de novo. Na quinta-feira a gente faz uma aula um pouquinho mais curta para apenas comentar a prova. Semana que vem a gente vai concluir o estudo dos crimes contra a incolumidade pública na terça-feira, e na quinta-feira, dia 12 de novembro, a gente vai falar sobre crimes contra a paz pública, e aí vai ficar faltando, vejam só, apenas uma unidade. Então a minha ideia é que na última semana de novembro a gente tenha concluído o nosso estudo, então a gente vai terminar o mês de novembro, a gente vai chegar na última semana de novembro, já com o conteúdo todo visto, e aí a gente depois só pensa em algum tipo de revisão para a prova, lembrando que a AV3 será entre os dias 8 e 10 de dezembro. Tá? E um aviso também, a matéria da AV3 é a matéria que a gente vai ver a partir de hoje. Então, eu vou cobrar na AV3, não vou cobrar nada do que a gente viu nas provas anteriores, vale só o que a gente vai ver a partir de hoje. Crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública. Sandrinha, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, nós vamos ver nesses artigos os crimes contra a incolumidade pública, ou seja, são crimes que protegem, né, que salvaguardam efetivamente a estrutura dos crimes contra a incolumidade pública, são crimes que protegem de forma clara a sociedade como um todo. Aqui nós vamos ter uma série de crimes em que eu não tenho uma vítima determinada, muitas vezes, são crimes que expõem são crimes que expõem a sociedade como um todo, a coletividade como um todo. Podemos comentar, Sandra, eu até agora no horário AB, na minha turma de processo penal 2, obviamente todos pediram para a gente comentar. Eu posso resumir, a gente vai comentar, Sandra, mas nesse caso específico aí, que é o grande tema do dia no Brasil, eu não consigo sequer definir o que é pior, né? Eu não consigo definir o que daquilo ali é o pior, né? Se é o comportamento absurdo
dos profissionais, se é a sentença em si. No finalzinho da aula a gente comenta um pouco sobre isso, tá? Então hoje, repito, hoje e na terça-feira da semana que vem, porque quinta-feira eu quero me dedicar só aos comentários da prova, a gente vai ver os crimes contra a incolumidade pública. São crimes que protegem a tranquilidade, crimes que protegem a sociedade como um todo. A gente vai ver que todos os crimes aqui são crimes em que eu não tenho uma vítima isolada, específica, individualizada, mas o risco, né, o crime traz um risco, traz uma lógica de perigo para toda a sociedade. Não é à toa que o capítulo que nós vamos ver hoje, que é o capítulo 1º, é exatamente dos crimes de perigo comum. Esses crimes que nós vamos conhecer na aula de hoje são crimes, todos eles, entendam só, trazem algum tipo de tragédia diferente. É incêndio, é explosão, uso de gás tóxico, é inundação e por aí vai. Esses crimes, primeira coisa, eles têm uma característica muito importante. Os crimes que nós vamos ver hoje são crimes que têm uma natureza essencialmente subsidiária. Então, a gente vai ter um crime de natureza essencialmente subsidiária. Então, essa lógica significa que eu utilizo esses crimes quando eu não tenho outros crimes mais específicos e mais adequados. A gente vai falar de incêndio, a gente vai falar de explosão e de tantos outros. Segunda coisa, se eu percebo que eu incendiei aquela casa com o ânimos, com um objetivo específico, próprio, direto, de matar o dono daquela casa, era só isso que eu queria, eu vou lá para o homicídio com a qualificadora do emprego de fogo. Então, a gente precisa entender que esses crimes que nós vamos ver hoje são crimes em que eu não tenho uma ação dirigida, direcionada a uma vítima em particular. Eu causo um risco comum, indeterminado, generalizado para aquela sociedade como um todo. Tá? Então, primeira característica, uso subsidiário. Segundo, a proteção aqui é uma proteção ampla, uma proteção bastante indeterminada, digamos assim, não tem uma vítima determinada. Ainda em relação ao crime, a esses crimes serem de natureza subsidiária, seria essa, Lucas, ou seja, eu não tenho o ânimos necandi, a intenção de matar como intenção principal. Se eu coloco um explosivo no carro daquela pessoa para matar a pessoa, eu respondo por homicídio qualificado pelo emprego de explosivo. Agora, se eu explodo um terreno como um todo, uma casa, pela explosão em si, para gerar risco, para gerar pavor àquela comunidade, aí eu estou numa explosão, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, esse crime de incêndio e os demais são crimes de natureza subsidiária. Uma questão importante, questão interessante aqui. Nós temos no Brasil, desde 2016, uma lei que tipifica criminalmente a conduta do terrorismo. Mas essa lei, ela foi feita indicando que o crime de terrorismo no Brasil, o crime de praticar ato de terrorismo, é um crime que se caracteriza apenas, e tão somente, se a motivação for religiosa ou de xenofobia. O legislador excluiu propositadamente, para a definição do crime de terrorismo, a motivação, por exemplo, política. Ele afastou a motivação política nesse caso. Então, situações como aquelas que nós vivemos no Ceará no ano passado, né? Lá quando a gente teve aquelas ações perpetradas, organizadas pelo crime organizado, de incêndio a ônibus, né, de explosão de viadutos e etc. Não se podia, né, não era possível, naquele contexto, tipificar aqueles atos como atos de terrorismo. Não era possível, era absolutamente impossível os tipificar como atos de terrorismo. Então,
Por quê? Porque a motivação ali era uma motivação claramente política e a lei antiterror não admite isso. Então, é um exemplo interessante do bom uso, ou do uso necessário desses crimes que nós vamos ver na aula de hoje. Insisto, explosão, incêndio e tantos outros. E a gente vai perceber que o legislador, ao definir, aspas, né, essas tragédias enquanto crime, ele repete uma lógica meio que comum. Ele vai definir a conduta dolosa, depois ele traz umas causas de aumento de pena, e depois ele define a conduta culposa. Basicamente, Sandra, o que a gente vai ter na lei antiterror é a ideia do ato com conotação religioso e um ato de conotação de xenofobia. Estou aqui buscando diretamente, olha só. Isso aqui é a lei 13.260, Sandra. Veja o que diz aqui o artigo 2º. O terrorismo, lei O terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. Então, aqui, vejam que a lei amarra, no meu olhar, de forma indevida, a motivações muito específicas, motivações xenófobas ou motivações de discriminação, preconceito de raça, cor ou etnia e religião. Ele afasta aqui por completo a motivação, que é uma das motivações mais recorrentes para o terrorismo, que é a motivação política. Nas últimas décadas, sobretudo depois do 11 de setembro, a gente costuma associar o terrorismo a uma motivação exclusivamente quase que religiosa, né? Tivemos aí ontem mesmo uma ação terrorista em Viena, na Áustria, há poucos dias uma ação na França. Na verdade, a França viveu aí nas últimas semanas alguns exemplos de atos terroristas com motivação essencialmente religiosa. Mas é muito comum, isso foi muito comum na América Latina durante muito tempo, muito comum na Inglaterra, na Espanha durante muito tempo, a motivação política. E o legislador penal brasileiro optou por excluir essa motivação política, afastar essa motivação política da definição do conceito de crime de terrorismo. Então, isso faz com que, por exemplo, seja impossível, por ofensa ao princípio da legalidade, a gente aplicar isso àquela figura, ou aquelas figuras, aqueles fatos que foram vivenciados no Ceará no ano passado, né? E aí, qual é a solução que eu vou ter? A possibilidade aí de tipificação vai se concentrar essencialmente nos crimes que a gente está vendo hoje, que são crimes contra a incolumidade pública. E o primeiro deles é o crime de incêndio. Causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio. A gente vai ver que essa regra, ela vai ser replicada. Expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio, ele vai replicando isso em vários outros artigos, conforme a gente vai ver agora. E isso caracteriza bem o elemento essencial, o elemento de corte, o elemento de definição essencial desses crimes. É expor o terceiro, expor a sociedade. Eu não estou expondo especificamente uma pessoa, é expondo ao perigo, à vida de vários, né? E aí, no parágrafo 1º, né, eu não sei se eu consigo copiar aqui tudo de uma vez, deixa eu ver. No parágrafo 1º, ele vai definir quais são as causas de aumento de pena que nós vamos ter aqui. Tá? Então, ele vai ter aqui no parágrafo 1º, espera que não veio o resto.
Pronto, ele vai definir quais são as causas de aumento de pena. Veja aí, parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3, então tem uma circunstância majorante, né? Inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Por exemplo, houve um caso no interior de São Paulo, de dois indivíduos que eles tinham uma empresa, veja, dois fela, né? Eles tinham uma empresa de equipamentos de proteção e de enfrentamento de incêndio, extintores de incêndio, alarmes de incêndio, etc. E eles começaram a incendiar casas abandonadas, prédios abandonados na cidade. Eu não me recordo qual foi a cidade, foi no interior de São Paulo. Para quê? Para gerar naquela comunidade um certo temor, um certo receio em relação aos incêndios e vender mais os equipamentos de alarme, de extintores, de sprinklers e outros equipamentos que eles vendiam. É um caso muito clássico, muito didático da gente entender esse inciso primeiro, ou seja, eu estou incendiando porque de alguma maneira eu quero, com aqueles incêndios, receber algum tipo de vantagem pecuniária, algum tipo de acréscimo pecuniário em relação a isso. Inciso 2º, se o incêndio aí ele vai trazer uma série de locais que aumentarão a pena por ele entender que esses locais geram um risco coletivo, um risco social mais elevado. Casa habitada ou destinada à habitação, edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social ou de cultura, embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Por exemplo, aqui, veículo de transporte coletivo, exatamente aqueles casos que nós tivemos, infelizmente, no ano passado, com aquelas ações no Ceará como um todo, mas sobretudo na região metropolitana de Fortaleza. Estação ferroviária ou aeródromo, né? Aeródromo, só para a cultura geral de vocês, é o nome técnico de aeroporto. Aeródromo é o nome técnico de aeroporto. Tanto é que um porta-aviões, ele é tecnicamente chamado de navio aeródromo, né? Então, ele está dizendo que se eu incendiar uma estação ferroviária ou um aeródromo, ou seja, um aeroporto, eu tenho uma pena maior, porque, repito, aquilo ali tem uma série de desdobramentos de consequências. Estaleiro, fábrica ou oficina, aqui de qualquer natureza, oficina. Veja a linha F. O que nós temos na linha F? Um fela ao quadrado, né? Porque o fela não só está incendiando, como ele está incendiando um depósito de explosivos, combustível ou inflamável, né? O que é isso? Um fela, né? É um fela ao quadrado, ou até mesmo ao cubo. Aqui a gente vai entender muito bem qual é o espírito da lei do legislador de aumentar a pena nesses casos, porque ele reconhece que há efetivamente uma gravidade maior, né? Há uns anos atrás, isso deve ter uns 2 ou 3 anos, não mais do que isso, deve ter sido o finalzinho de 2017, começo de 2018, houve um incêndio, ele não foi criminoso, foi acidental, mas ele exemplifica o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui nessa linha F, no Porto de Santos, e que os bombeiros, simplesmente, eles não trabalharam para apagar, porque eles sabiam que era impossível apagar. Foi aqueles grandes tanques de combustível no Porto de Santos, e os bombeiros sabiam que era impossível apagar, não tinha, ali tinha que esperar todo o combustível ser consumido para poder o incêndio, naturalmente, apagar. O trabalho dos bombeiros era resfriar as áreas ao redor, para evitar que o incêndio saísse de controle ou atingisse mais áreas. É um bom exemplo do potencial gravoso que tem ali a linha F. A linha G, em poço petrolífero ou galeria de mineração, também fela ao quadrado, né? Se você colocar fogo numa galeria de mineração é uma coisa bárbara. E a linha H, eu queria muita atenção de vocês em relação à linha H, que ele fala em lavoura, pastagem, mata ou floresta. A gente tem que entender que essa linha H ela não revogou, ou melhor, ela não está revogada pela lei dos crimes ambientais. A lei dos crimes ambientais, que é uma matéria que vocês vão ver lá no direito ambiental,
ela tem uma lógica muito própria. A lei dos crimes ambientais eu vou empregar em determinados locais, áreas de proteção ambiental, parques nacionais, parques estaduais. Então, se eu tocar fogo, por exemplo, no Parque do Cocó, eu vou responder lá pela lei dos crimes ambientais. Esse H aqui é lavoura, pastagem, mata, floresta, dentro de uma dimensão mais privada, menor, né, particular. É uma floresta que eu tenho no meu sítio, mas aquilo ali não é uma área de proteção ambiental, não é uma área de interesse ambiental, não é um parque estadual e etc. Então, a gente não pode dizer que a lei dos crimes ambientais revogou completamente a linha H. Apenas houve uma diminuição na sua possibilidade de incidência. E, no parágrafo 2º, ele vai encerrar dizendo que o crime também pode acontecer na modalidade culposa, né? Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aquela regrinha lá do Código Penal, eu preciso ter a indicação do crime como culposo para que ele seja considerado como tal, né? Hoje, inclusive, isso é o tema do dia, né? Repito, a gente vai já falar desse caso, aquele caso do estupro, e muitas aspas, e 500 mil aspas, culposo. Então, veja, no caso do incêndio, há a tipificação da culpa. Então, se eu causei aquele incêndio por negligência, imperícia ou imprudência, aí eu responderei nesses termos aí do parágrafo 2º. Veja que a pena aí é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ela sai de 3 a 6 anos para 6 meses a 2 anos. Então, caput, incêndio doloso, causa de aumento de pena do parágrafo 1º e o parágrafo 2º, culposo. Essa lógica, caput doloso e depois o crime culposo, ele vai reproduzir nos posteriores. Veja o que diz aí o crime do artigo 251. Explosão. Vou colocar logo o parágrafo 1º aqui, porque a gente precisa entendê-los juntos. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio, mesma fórmula do 250, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos, pena reclusão de 3 a 6 anos. Parágrafo 1º, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Vamos entender um pouquinho isso, que ele tem uma redação simples, é muito simples, é fácil da gente entender, mas eu preciso explicar para vocês uma coisa que não é nem de direito, né? É outra coisa. Veja que ele traz um caput, tá vendo aí? Dinamite, engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Primeiro ele está falando aí, mediante explosão, arremesso ou simples colocação. Então, se eu causo a explosão, se eu arremesso aquele engenho explosivo, ou se eu o deposito, ou seja, se eu apenas coloco, o crime é o mesmo. Então eu coloquei aquele explosivo e ele não explodiu. Arremessei e ele não explodiu. Ou de fato ele explodiu. São 3 figuras independentes, basta uma delas para que o crime exista. Mas veja que ele faz uma separação entre o caput e o parágrafo 1º, que é falar aí em engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. E parágrafo 1º, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Vamos entender qual é essa separação. A dinamite, ela é baseada no TNT, trinitrotolueno. O que é isso aqui? A base do TNT, por sua vez, é a nitroglicerina. A nitroglicerina ela é um líquido, só que ela é extremamente explosivo, beleza, mas ela é extremamente instável. Então, a nitroglicerina, se você tem um copo com nitroglicerina, aquele copo cai, o choque mecânico com o chão vai fazer muito provavelmente que ela exploda. Às vezes um choque mecânico que você tem até há relatos de choque sonoro, né? um barulho muito alto, a onda sonora conseguiu fazer com que a nitroglicerina pura
ela entrasse em explosão. E aí um cidadão chamado Alfred Nobel conseguiu estabilizar a nitroglicerina e criou o trinitrotolueno, TNT, que é a base da dinamite. Então, o que ele está falando aí de dinamite ou substância de efeito análogo? No caput, eu estou usando para explodir uma substância que foi feita, fabricada para servir apenas e tão somente como explosivo. Entra aqui a dinamite, entra o C4. O C4 é um explosivo militar, é um explosivo exclusivamente militar. É o mesmo do prêmio Nobel, exatamente, Lucas. Inclusive, o prêmio Nobel é pago com os royalties da invenção da dinamite. Eu acho que ele quis limpar a suja, né? Depois que ele inventou, ele disse, rapaz, não devia ter inventado isso aqui. Aí, como não tinha como desinventar, ele canalizou a grana para esse tipo de coisa. Pois o cara que criou o prêmio Nobel da Paz é o cara que inventou a dinamite, né? Então, a grande virtude do TNT, a grande virtude da dinamite é que ela é extremamente estável, diferentemente da nitroglicerina, que é instável, a dinamite ela é estável. Então eu posso ter a dinamite, posso bater na dinamite, eu posso ter um choque mecânico que ela não vai explodir, ela precisa de um detonador para poder explodir. Então o caput, eu queria estar vendo a cara de vocês, assim, a cara de... Toda vez que eu dou essa aula, quando era presencialmente, naquelas épocas remotas, há 30 anos atrás, quando eu dava aula presencial, eu olhava, dava essa aula, o povo ficava assim, e eu conseguia ler o balãozinho, assim, na cabeça de vocês, de por que ele sabe tanto de explosivo, o que esse cara fez para saber tanto de explosivo, né? Então, no caput, a gente tem, repito, o uso desse tipo de material que é feito para ser explosivo. O parágrafo primeiro, ele vai dizer, vejam aí, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. São outras substâncias, também com capacidade explosiva, mas que não têm a sua origem, ou seja, não foram fabricados, não foram feitos para funcionar apenas como explosivos. Tá? Um exemplo disso, vocês devem ter visto algumas semanas atrás aquela terrível, né, impressionante explosão no Líbano, em Beirute, no Líbano, absolutamente impossível que vocês não tenham visto essa cena. Uma cena das mais impactantes. Aquela explosão foi causada por fertilizantes agrícolas, porque alguns fertilizantes feitos à base de nitrato têm essa capacidade de serem explosivos se não forem tratados da melhor forma. Tanto é que muitas ações terroristas foram feitas com explosivos à base, por exemplo, de fertilizantes agrícolas. Entraria aí no parágrafo primeiro, ou seja, se o que eu usei para explodir não é algo feito para ser originalmente explosivo, eu respondo pelo parágrafo primeiro. A explicação aqui é que o legislador imaginou o seguinte: se aquela substância é uma substância explosiva em si, ela tem um potencial de risco mais elevado e merece, portanto, um tratamento diferenciado em relação a isso. Dentro dessa linha, o que a gente vai ter? A lógica de que esse determinado crime vai ser dividido pelo tipo de substância que nós vamos ter. No parágrafo 2º, ele apenas manda, por uma economia aí do legislador, ele apenas manda que a gente aplique para a explosão tudo que está lá no parágrafo 1º do incêndio. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo anterior, ou se é visada ou atingida qualquer das pessoas enumeradas no inciso 2º do mesmo parágrafo. E no parágrafo 3º, a exemplo do que nós vimos também no artigo anterior, ele vai falar aí, se no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou de substância de efeitos análogos, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, ou seja, aquelas outras substâncias que não foram feitas para ser explosivo, aí eu tenho aí uma pena de 3 meses a 1 ano. Mas veja que a estrutura geral do artigo 251 é a mesma estrutura
do artigo anterior, né? Ou seja, eu tenho uma conduta culposa e tenho uma conduta dolosa. Ele prevê as duas condutas. A mesma coisa que a gente vai ver aqui no 252. Expor a perigo a vida, admite, Silvio, admite tentativa. Tá? Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Né? E parágrafo único, se o crime é culposo, pena, eu esqueci só a pena aqui do crime culposo, ou seja, a pena do crime doloso do caput é de 1 a 4 anos, e a pena aí do crime culposo de 3 meses a 1 ano. Aqui é qualquer tipo de gás ou substância que seja asfixiante, né, que cause esse efeito. Não necessita, porque quando ele fala aqui tóxico ou asfixiante, não leiam, né, como não leiam essa regra como se precisasse ser um crime, desculpa, um gás letal. Não precisa ser letal. Basta que ele seja asfixiante ou, de alguma maneira, tóxico. Né? Mesmo que não seja letal, o crime vai acontecer. O crime do 253, além de ser um crime de natureza subsidiária, ele tem uma característica muito interessante. O crime do 253 é um crime que a gente vai rotular, definir com uma norma penal em branco. Vocês lembram da norma penal em branco? É aquela norma que precisa de uma complementação de uma outra norma. Né? A norma penal em branco, ela cria ali um crime, mas ela vai precisar de outras normas para regulamentar, para complementar, para preencher o conceito do crime. Por exemplo, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, lá do artigo 33 da Lei 11.343. Ele fala lá em importar, exportar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, são 18 verbos, ter em depósito, levar consigo, dar a título gratuito, vender, e por aí vai, substância tida como entorpecente. Ele não define o que é uma substância entorpecente. Há uns provimentos do Ministério da Saúde que definirão o que é que eu vou definir, rotular, entender como substâncias entorpecentes. Aqui é a mesma coisa. Veja o que diz aí no 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Então, existem alguns produtos, eu vou tomar como exemplo, já que a gente falou agora há pouco, a dinamite. A dinamite, para que eu compre os insumos para fazer dinamite, fabrique a dinamite, comercialize, transporte e use, toda essa cadeia ela é controlada, fiscalizada e autorizada pelo Exército Brasileiro. Então, o Exército tem, uma das suas funções é o controle de toda essa cadeia produtiva e relacionada ao uso da dinamite. Então, ou seja, aquele que fabrica os insumos, aquele que fabrica a dinamite em si, aquele que usa, que transporta, toda essa galera está sujeitada a um controle do Exército Brasileiro. Para que eu transporte, preciso de uma autorização do Exército. Para que eu utilize, eu preciso utilizar aquela dinamite numa mina, numa pedreira. Aquilo ali tem uma permissão e está sujeitada à fiscalização do controle. Não se preocupe, Stephanie, fique absolutamente tranquila. Quando eu for fazer chamada, eu coloco sua presença. Viu? Obrigado pela sua atenção, pela sua presença e pelo respeito de me informar isso aí, tá bom, querida? Espero que você consiga ficar até o finalzinho aí com a gente. Então, veja, eu tenho, repito, o crime caracterizado por ser uma norma penal em branco. Eu vou precisar verificar se aquela substância é controlada por alguma autoridade pública, qual autoridade pública, em que termos ela faz esse controle. O 254 fala do crime de inundação.
Não existe nenhuma majorante específica sobre isso, não, Sandra. Se eu tiver efetivamente, né, o uso, o emprego de artefato atômico ou nuclear, não vai ter nenhuma diferença em relação à pena nesse aspecto de não ter uma majorante específica. Tá? O juiz pode, na dosimetria, imaginar pelos efeitos gerais do crime, mas não por uma majorante própria. O crime de inundação define aí causar inundação, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio, aquela mesma fórmula, pena, reclusão de 3 meses e multa, no caso de dolo, ou detenção, no caso de culpa. É engraçado, não sei se vocês repararam, como o próprio legislador vai dando uma cansada, né? Porque nos primeiros artigos ele define o crime culposo, o crime doloso, o crime culposo. Quando chega no 254, eu acho que ele já está cansado, ele já coloca só na pena. Veja, o crime é o mesmo, mas ele não coloca um parágrafo como que diz assim, se culposa a inundação. Ele diz, se a pena é tanto para doloso, a pena é tanto para culposo. Né? Ele vai... isso aqui, por exemplo, é uma das acusações, não é a única, que respondem algumas pessoas em relação àquela tragédia inominável que nós tivemos no ano passado em Brumadinho, né? Infelizmente, esses anos, sobretudo o ano de 2020, tem sido um ano tão difícil, né, com uma energia tão pesada, com tanto sofrimento, tanta gente sofrendo tanto, né, que a gente não tem efetivamente esse tipo de coisa. Sandra, existem algumas tipificações específicas do mau uso de meios atômicos, mas não com uma majorante em relação àquilo ali. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, né, a gente tem efeitos aí bastante complexos. Então, esse crime aí de inundação é um crime que muitos dos que foram envolvidos naquela tragédia inominável lá de Brumadinho estão respondendo por esse fato. Né? Também existe o crime de perigo de inundação. Veja o que diz aí o 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a sua inundação. No 254, eu causo a inundação em si. Tá? Eu estou causando a inundação em si. No 255, eu estou criando condições para a inundação. Tá? Por quê? Porque eu estou destruindo, removendo um dique, a parede de um açude, as comportas de uma determinada represa. Então, sabe, o açude baixou e eu vou lá e destruo aquela parede, sabendo que ao chover, aquele açude vai ganhar corpo de água de novo e aquilo ali pode causar uma inundação. Eu danifico, eu deterioro, eu destruo as paredes de uma represa. Só a título de curiosidade, isso não tem muita importância para ela, mas é só cultura geral mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, eu estive lá em 2015. Na verdade, fui para um congresso durante o meu doutorado, passei mais tempo no congresso do que... Na verdade, passei só o tempo todo no congresso. Mas tive uma pequena oportunidade de ver a usina de Itaipu. Não consegui visitá-la como eu gostaria, mas vi aí alguma coisa da usina de Itaipu. A parede é uma coisa impressionante, né? A estrutura da usina de Itaipu, que até hoje ela não é a maior do mundo, né? Ela foi superada pela usina de Três Gargantas na China, mas como a usina de Três Gargantas ainda não está na sua utilização máxima, Itaipu ainda é a primeira do mundo em geração de energia. Mas o projeto original da usina de Itaipu, lá da década de 70, trazia uma parede de represa maior ainda. E houve um protesto formal da Argentina na ONU, e através de uma mediação internacional diminuíram a parede. Por quê? Porque se ela tivesse o projeto original, ela acumularia tanta água que, caso fosse aberta ou rompida aquela parede, havia cálculos mais agressivos que diziam que a água chegaria praticamente ao subúrbio de Buenos Aires. Tamanho volume de água, a usina, repito, foi durante décadas a maior usina do mundo. Então, veja, no 255,
Eu não estou causando a inundação, mas eu estou criando meios, eu estou criando algum tipo de situação que pode vir a gerar uma inundação. Né? Repito, retirando ali obstáculos naturais ou artificiais que impediriam isso. 256, causar desabamento, desmoronamento, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro. É a mesma fórmula que a gente já usou. Ele, de novo, aqui vai falar do crime culposo. Não tem muita coisa a comentar sobre isso. Aqui, a mesma coisa do 255 num outro contexto. Veja o que diz aí o 257. Suprimir, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer outro meio destinado a serviço de combate ao perigo, socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviços de tal natureza. Então, por exemplo, é muito comum no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, regiões do Brasil onde há mais montanha, né, mais morros, muitas comunidades, muitas favelas, muitos bairros que são construídos nesses morros, essas montanhas, há toda uma estrutura ali de atuação para minimizar, evitar os riscos, sirenes, bandeiras, rotas de fuga, placas. Então, o que o 257 está dizendo é o seguinte: eu não estou causando incêndio, não estou causando a inundação, nem qualquer outro desastre, mas eu estou deteriorando, destruindo os meios que existiam ali para, de alguma forma, enfrentar essas situações de risco. Né? Não porque o objetivo aqui, aí a gente volta, Sandra, àquela ideia que a gente falava agora há pouco. Legal a tua pergunta, para a gente fixar essa ideia. A questão do ânimos. Eu não quero subtrair por subtrair a coisa, não quero aquela placa para vender a placa. Se for, eu não furto. Aqui eu quero causar realmente uma situação em que eu estou fragilizando o sistema de apoio, de reação, de proteção, de salvamento em relação àquela desgraça, aquela tragédia. Veja, aqui a gente tem que lembrar sempre a questão da intenção. A minha intenção aqui não é a subtração pela subtração. A minha intenção aqui, exatamente, é gerar esse risco coletivo, é majorar esse risco coletivo, é criar uma situação de risco maior do que aquela que já existia. Né? Ele vai trazer aqui as causas de aumento de pena, se do crime doloso, de perigo comum, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. E, por fim, o último da noite, 259, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Aqui é a mesma coisa, aquele raciocínio que eu falei agora há pouco, lá no 250, parágrafo 2º, a linha H. Esse crime continua tendo utilidade, continua tendo vigência, continua tendo eficácia, mas ele vai ter uma dimensão mais privada. Estou explanando praga na plantação do meu vizinho, na criação de bovinos, de caprinos ali do sítio do meu vizinho, na granja do outro. Se eu tiver uma dimensão que eu quero criar um dano a uma floresta inteira, a uma área de proteção ambiental, sai do 259 e vai lá para a lei dos crimes ambientais. Né? Então a gente vai ter, dentro dessa ideia, que a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva. Tá? Aqui, com a aula de hoje, repito, a gente viu os crimes contra a calumniedade, a gente vai ver isso ainda na terça-feira que vem, mas vocês já estão começando a visualizar, eu acho que está bem claro o porquê de eu fazer aquela inversão que eu fiz com vocês. A gente começou pelos crimes contra a administração pública, depois avançamos para os crimes contra a administração da justiça, depois voltamos para os crimes contra a família. Vejam que são crimes muito menos complexos, muito mais fáceis da gente compreender do que aqueles que nós vimos no início do semestre. Né? Então a gente viu primeiro os crimes mais difíceis, a gente estava com a cabeça um pouco mais tranquila, agora já chegando aí para a terceira etapa do curso, a gente vai ver esses crimes que são mais simples, quase que autoexplicativos. Tá?
Repito, aos que chegaram depois, quinta-feira eu vou fazer uma aula mais curta, só para a gente comentar a prova, e na terça-feira que vem a gente conclui o estudo dos crimes contra a economidade pública, para na quinta-feira da semana que vem a gente concluir a penúltima unidade. Então, com isso, a minha ideia é que a gente, na última semana de novembro, esteja com a matéria, ou até mesmo antes, dependendo do andar da carruagem, a gente esteja aí com a matéria liquidada, resolvida. Atendendo a pedidos, né, o assunto do dia hoje foi essa questão dessa sentença em Santa Catarina. Hoje eu recebi a sentença por vários grupos diferentes e dei uma lida na sentença. Confesso que foi uma lida mais ou menos superficial, não foi uma lida tão aprofundada, mas assim, eu não vou nem comentar, Sandra, Camila, outras que me pediram para comentar, aquelas cenas deploráveis da audiência em si, né? De uma agressividade, de uma violência, de uma... Posso, Lucas, daqui a pouco eu mando, como é um documento público, não tem problema, e está validada, eu mando, já, deixa eu mandar aqui rápido, para o nosso grupo, não tem problema, não tem interesse, tem um interesse aí até acadêmico. Então a audiência foi um circo dos horrores, né? um circo efetivamente abominável, né? Uma coisa sem classificação, mais fora a questão técnico-processual que precisa ser enfrentada. Mandei agora no grupo de WhatsApp aqui, pelas respectivas corregedorias, né? Eu acho que é o caso da gente ver a atuação tanto da corregedoria do MP, como da corregedoria da própria Justiça, né? Não tem aí muita lógica aquilo ali, uma agressividade, uma ofensa, exatamente, humilhante e agressivo. Eu sou partidário da ideia de que nada, absolutamente nada, coisa alguma, justifique a grosseria, a humilhação, não sei. Porque se meus argumentos são sólidos o suficiente, se a minha tese de defesa é sólida, eu não preciso agredir a outra parte, ofender, humilhar. E assim, me causa surpresa um advogado com esse tipo de postura, e me causa mais ainda não ter havido o controle e o rechaço do juiz, que é o presidente daquele ato, né, quem tem a responsabilidade da condução daquele ato. Então, em relação à audiência, eu não tenho nem o que classificar, o que comentar, fora que é um absurdo completo, né? Existem absurdos relativos, aquilo ali é um absurdo completo. E o Ministério Público erra na audiência e erra depois. Na sentença, o Ministério Público sinaliza que não teria elementos para pedir a condenação. Em teoria, isso é possível, né? Claro que o Ministério Público não está obrigado a pedir a condenação, independente dos elementos de prova, mas naquele caso não me parece que tenha sido o caminho correto. E o juiz usa de uma fundamentação tosca, né? Ele chega a dizer que, como o sistema é acusatório, ele tem que seguir o Ministério Público. Não, se fosse por isso, o juiz não precisava decidir. Quem decidia era o MP. O juiz só homologava ali a decisão do MP. Então, não se sustenta em pé. E o mais grave, por mais que ele não tenha, ele absolveu por falta de provas. O fundamento da absolução é falta de provas. Mas ele constrói, eu simplificar o argumento dele, ele basicamente diz o seguinte, que não há prova de que o réu teria agido com dolo e que, no máximo, ele teria sido imprudente na situação e, como não há o crime de estupro culposo, ele está absolvido. Em síntese, é essa a argumentação do magistrado. Ela é completamente equivocada, porque a gente precisa entender o seguinte, quando a gente protege, e o objetivo do 217A, crime de estupro de vulnerável, que vocês aprenderam no semestre passado, o objetivo do crime de estupro de vulnerável é proteger qualquer pessoa que esteja, de alguma maneira, sem capacidade plena de decisão, de anuência. Então, quando eu falo de liberdade sexual, para que o meu consentimento seja válido, eu tenho que ter minha plena consciência, ou seja, diversos fatores podem interferir
na minha vontade, na minha manifestação de vontade, desde o uso de substâncias entorpecentes, álcool, sono, cansaço, remédios, algum problema de natureza psíquica, e por aí vai. Então, na verdade, o que o 217A protege é toda e qualquer pessoa que esteja em uma situação de maior vulnerabilidade, que por alguma circunstância não possa exprimir validamente o seu consentimento. Não é só por um problema de idade, não é só porque ele tem menos de 14 anos, ou porque ele tem um problema mental, ou porque ele tem um desenvolvimento mental retardado incompleto. Eu posso ter mais de 14, mais de 18, mais de que quer que seja, mas por alguma circunstância, ou porque eu tomei um remédio, ou porque eu estou muito cansado, sonolento, sem capacidade de discernimento, ou porque eu estou dormindo, ou porque eu estou embriagado, ou fiz uso de substâncias entorpecentes. Então, a lógica da decisão do juiz é de que ele foi imprudente ali, porque a moça não deixou claro que não queria, tal, e ele não teve a intenção, não se sustenta em pé. Né? É um tipo de caso que é tosco, equivocado, a prova é bastante segura para apontar noutra direção. Sandra, isso é uma questão que a gente vai precisar enfrentar no Brasil, de você ter uma atuação mais forte em determinados casos, com a participação, e isso, Sandra, a gente está trabalhando aqui num caso em que a vítima é mulher, mas essa lógica que a gente tem uma deficiência estrutural tem que ser melhor pensada em casos de vítimas LGBT, vítimas, por exemplo, do crime de racismo, com algum componente racial, de você ter protagonistas como promotores, como defensores, como juízes, como delegados, pessoas daquela raça ou etnia, né, seja negro, índio, ou o que quer que seja. É por isso que é tão importante a gente falar de representatividade, né, em todos os aspectos, não apenas feminino, mas étnico, racial, de orientação sexual e tantas outras, porque eu passo a ter um lugar de fala e um lugar de observação mais preciso. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a gente não pode perder a nossa humanidade, né? Independente de ser homem, mulher, negro, branco, o que quer que seja, a gente tem que tratar o outro com a humanidade que ele merece, e o Estado não pode agir daquela forma. Então, é uma sentença que não tem nenhum fundamento, quer dizer, a gente tem que entender que qualquer situação onde aquela pessoa não possa ter o exercício pleno do seu consentimento, gera, sim, uma presunção bastante consolidada, bastante forte, de que pode haver um crime de alguma natureza, ou de posse sexual mediante fraude, ou de estupro de vulnerável, ou de estupro real, lá do 213, mas a gente tem que entender que a manifestação de vontade, a anuência, a concordância, ela tem que ser plena, ela tem que ser efetivamente consciente. Qualquer fator que iniba, que perturbe, que turve aquela decisão, ela já deve ter um rechaço da lei penal. Então, dizer que o cara ele foi imprudente porque a moça não está, esse papo não cola, não se sustenta. Pronto, e a pergunta que não me quer calar, essa pena aí com relação ao estupro culposo, qual foi a tipificação do código que esse camarada aí encontrou? Porque nós que somos estudantes, quando eu vi e quando eu li a reportagem, porque hoje foi praticamente o dia todo, eu fiquei tão indignada da forma como foi levado todo esse processo, porque isso aí já está a nível de recurso, né? Já foi recursado, já está aí. Já foi estar no recurso. Né, vai já para o tribunal. ou seja, essa questão do estupro culposo, como é que esse camarada, esse advogado, e disse que é um bom advogado, a informação que eu vi no Twitter é que ele é um bom advogado, ele é bem conceituado lá em Santa Catarina. Qual foi a alegativa dele colocar esse estupro culposo? Agora, o culposo. Não, a alegativa dele, Sandra, é de que o culposo dele não é desse nosso lado, não, professor, de negligência, imperícia, imprudência. Foi por ser não doloso. O culposo... Não, mas o raciocínio é o seguinte: o que ele, a base da defesa dele foi dizer que ele não teve a intenção, né, e quando muito ele teria sido descuidado, né, de realizar o ato, já que a moça não tinha capacidade de manifestar. Ele teria sido apenas descuidado. E daí,
Como não existe o crime de estupro culposo, ele teria que ser absolvido, já que não haveria tipicidade. Ele utiliza esse argumento, entendeu? É claro que não tem crime, é atípica, e todo mundo sabe disso, evidentemente. Mas ele usou a lógica de que não haveria a intenção, e no pior dos cenários, eu teria que ver apenas uma conduta culposa que, por não ser típica, tem que levar à absolvição. Foi nesse sentido. Aí acabou A gente sendo. tem que entender o seguinte: É isso? Acaba sendo foi contravenção. absolvo. Não, Nem ele é absolvido, não tem conduta nenhuma. O juiz entendeu que ele teria que ser absolvido por falta de provas. O fundamento é a absolvição por falta de provas. Ele não teve nenhuma responsabilidade. Exatamente. Ele entendeu que ele não tinha provas para a intenção, ele não tinha uma prova robusta que demonstrasse que houve a intenção, e como não há o crime culposo, ele não tinha outro caminho senão absolver. Porque, só para a gente entender aqui uma coisa que é importante. O que o Código Penal diz? Ele diz que ele vai definir todos os crimes da modalidade dolosa, tá? E em alguns crimes, como a gente viu na aula de hoje, ele expressamente vai conceituar o crime na modalidade culposa. O que não quer dizer, veja só, determinado fato, não existindo o fato culposo, o crime culposo, não quer dizer, prestem atenção nisso, que não exista o fato culposo. Então, eu bati no carro de alguém porque eu estava distraindo e olhando no meu celular. Eu agi com culpa. Mas o crime de dano no Código Penal só existe na modalidade dolosa. Mas há um fato culposo que não é crime. Essa foi a linha desenhada nesse caso. Teria havido um fato culposo, mas por ele não ser crime e não ter prova de que ele agiu com dolo, ele teria que ser absolvido. Não tem fundamento. Você analisando a prova, os elementos de prova, as circunstâncias, você percebe que não para em pé essa tese. Eu estou dizendo que é um absurdo, mas essa foi a lógica que o juiz adotou em relação a isso. Entenderam? Entendi. Então, Agora, isso aí pode abrir precedentes para outros crimes semelhantes, né, do tipo. eu acho difícil, Sandra. É uma coisa tão fora da curva, tão desarrazoada, que eu tenho minhas dúvidas se isso vai ser capaz de gerar um precedente. Maluco tem para tudo, né? É muito absurdo. Até porque eu não tenho dúvida de que essa sentença será reformada, não tenho dúvida. Só tem que ser uma coisa muito abominável para que um tribunal composto de desembargadores mais experientes não reavalie uma decisão dessa que não para em pé. Então, não chego a achar que vai gerar um precedente. Agora, é um caso grave, um caso que merece uma reprovação da conduta do advogado, da conduta do promotor, da conduta do juiz, para que não venha efetivamente acontecer outros elementos. Exatamente, Camilinha. Ou seja, tinha prova material, tinha. E o cara só falta dizer que, na verdade, ele fez, mas ele não tinha a intenção de estuprar, o que é irrelevante, né? Camila, pode chegar no Supremo, mas eu acho que o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina deve reformar essa decisão. Ela realmente não para em pé, não. Tá? Beleza? Quinta-feira, então. Oi. Na verdade é porque, às vezes, acaba que pela mídia fica meio raso, aí com o senhor eu tive uma outra visão agora. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pelo fato do juiz não ter alegado que foi de fato um estupro culposo, mas sim que ele alegou que, por não haver estupro culposo, ele absolveu o cara, em tese, isso não cria um precedente para outros juízes usarem estupro culposo, né? Não. Não tem isso. Até porque a interpretação que ele fez foi muito equivocada. Não vejo. Quando a gente fala em precedente, né, para aquilo ali servir de precedente, tem que ter uma base jurídica, um fundamento, um lastro que se sustente em pé. Né? O fato de eu ter uma decisão não quer dizer que ela no futuro servirá. Estou falando de precedente no sentido técnico do direito processual. Para que eu afirme que aquilo é precedente, ele tem que ter uma ressonância jurídica, uma série de atributos que vocês vão ver no direito processual, como, por exemplo, uma compatibilidade com o ordenamento jurídico, coisa que essa decisão não tem.
Beleza? Então não é que ele condenou por estupro culposo. Ele disse que não havia prova do dolo, poderia ter havido apenas uma conduta culposa, que não seria típica, por isso ele absolveu. Essa foi a lógica que ele utilizou, que é tosca, porque, repito, qualquer situação em que a vítima tenha turvada a sua capacidade de decisão e o agente pratica um ato dessa natureza, já é crime. Eu já tenho aí a questão do crime de estupro de vulnerável. Não preciso ter uma intoxicação por drogas, por álcool, ou não preciso chegar tanto. Qualquer situação em que aquela vítima tenha turvado ali a sua capacidade de escolha, eu posso ter efetivamente a caracterização desse crime. Tá bom? Vamos acompanhar, ver o que o tribunal vai decidir. Acho que muita coisa ainda vai acontecer nesse caso aí. Queridos, então na quinta-feira, eu vou só fazer aqui a chamada rapidinho, que eu não fiz ainda, e na quinta-feira eu vou fazer uma aula para que a gente possa ver os comentários da prova, tá? Mas eu pergunto, conseguiram entender um pouquinho melhor essa questão aí, que foi o assunto do dia no Brasil hoje? Deu para dar uma clareada, para a gente poder entender de forma mais técnica, e também não ficar só reproduzindo o que a galera diz, que às vezes o povo critica sem nem ter visto a sentença, sem nem ter visto nada, né? Também não é o caso. Critiquemos, mas com fundamento. E é revoltante, é uma coisa que não se justifica, sobretudo o que teve uma gravidade ainda maior, quer dizer, o caso já é grave por si, mas ele adquire uma dimensão mais elevada, que é o tratamento dado à vítima, que é completamente absurdo, né? Uma coisa que não se justifica sob nenhum ponto de vista. Só concluindo aqui a chamada. Alguém do grupo já assistiu Suits? Assistiu o quê? Suits. Não. É uma série da Netflix que ela fala exatamente do dia a dia dos advogados e promotores, mas é bem interessante. Bem interessante. Já me falaram. É aquele até que a ex-princesa trabalhava, não era isso? Ou estou enganado? Não sei, professor, eu não sei A informar. princesa, a que casou com o príncipe Harry. Possa ter que ela apareça ainda estou na segunda temporada, são bem 13, então ela deve aparecer durante. A Sandra não lê a caras, aí não sabe desse povo. Não, eu sou meio voada por essas coisas mesmo. Pois é, tem que ler a caras, cara. Caras é cultura. Duas coisas que eu não gosto, é de revista Caras e de novela. Não, na última aula do senhor eu não vou assistir, porque eu estou por fora. Não, pelo amor, não diga um negócio desse. Ai, é Raquel? Ai, eu sei quem é, então. Você disse sem anestesia, assim, não diga um negócio desse, não. Não assisto nenhuma novela, nenhuma. Pelo amor de Deus, não. Nenhuma, naquele dia vocês falando, boiando total. Minha Nossa Senhora, ele tem a mais alta conta com declaração dessa. Eu vou convidar o meu esposo para assistir, porque ele está por dentro de todas. Aqui é o contrário, o noveleiro é ele. Eu sou olha o preconceito. Aí aqui é o contrário. Por que homem não pode ser noveleiro? Olha o preconceito na fala. Não, porque geralmente a mulher que gosta de novela. Geralmente a mulher. Vamos debater isso. A mulher gosta de novela é cultura, né? Vamos igualar as coisas, não tem isso não. Eu sou noveleiro assumido. Eu não sei de nenhuma, nem me pergunte, que eu ia errar todas. Se fosse uma prova, eu ia tirar um 0.